nuestra agenda es empezar primero por una definición, ¿qué es la ingeniería de requerimientos? Comentar de su importancia, definir qué es requerimiento. Esa definición tiene una relación fuerte con los retos que vamos a comentar y vamos a comentar algunos retos muy comunes para el trabajo con requerimientos. Estos retos que voy a dar no significan que agotan toda la discusión. Las dificultades para trabajar con requerimientos son muy variadas y las soluciones también que podemos encontrar para esas dificultades pueden variar de empresa para empresa. Entonces, voy a presentar un conjunto de itens que representan casos muy frecuentes que ya evaluamos con mi experiencia en proyectos, con los alumnos de nuestros entrenamientos de requerimientos, y la idea es que ustedes también participen y comenten sobre otras dificultades o sobre otras soluciones para estos retos. Entonces, vamos a empezar definindo primero qué es la ingeniería de requerimientos. Es una disciplina de un uso sistemático y repetitivo de técnicas para abarcar actividades de identificación, documentación y mantenimiento de un conjunto de requerimientos para el software, con la finalidad de que estos cumplan con los clientes y sean de calidad. Sobre estos aspectos de calidad para los requerimientos, les recomiendo asistir a una presentación que hicimos por SG Campus en octubre pasado. Está este enlace, de esta presentación, que comenta sobre los aspectos de calidad para los requerimientos. ¿Y por qué la ingeniería de requerimientos es importante? Primero, porque casi mitad de los fracasos en proyectos son motivados por una gestión deficiente de los requerimientos. Esa es una información presentada por varios autores. Presentam que uma quantidade significativa de defectos em projetos tem sua motivação em requerimentos. Por exemplo, este autor, Keter Jones, apresenta que 20% de los defectos têm sua origem em requerimentos. Há outros autores que apresentam uma quantidade mais grande. Há autores que apresentam que hasta metade dos defectos em projetos tem origem em requerimentos. E encontrar e corrigir defectos no software depois de entregado é muito mais custoso. Então, há autores que evaluam que isto custa mais de 100 vezes corrigir um defecto depois de entregado o software que corrigir o defecto durante o trabalho de requerimentos. Então, a ideia é conseguir fazer um trabalho de requerimentos que elimine ou diminua os defectos que vão ser entregados em projeto. Ou seja, o ideal é conseguir fazer um trabalho de requerimentos que não agregue defectos ao projeto. E a definição de requerimento tem um estándar que é utilizado por todos os autores, é o estándar DI 3E, este acá abaixo. E esta definição é importante porque muitos problemas ou muitas dificuldades com o trabalho de requerimentos têm origem em la interpretação correta desta definição.
Entonces son tres partes para definir qué es requerimiento. Una primera parte define requerimiento como condición o capacidad que un usuario necesita para resolver un problema o lograr un objetivo. En este caso, podemos imaginar requerimiento como un deseo, algo que aún no existe y que debe ser por un proyecto que está siendo desarrollado. Entonces, el objetivo del proyecto es entregar un producto que cumpla con las necesidades de un usuario. Otra parte de la definición presenta que requerimiento es una condición o capacidad que debe cumplir o poseer un sistema o una de sus partes para satisfacer un contrato, estándar, especificación o otra documentación formalmente impuesta. En este caso, la definición de requerimiento abarca algo concreto, ya existente. Entonces, tengo un producto, puede ser un software paquete, un software heredado, algo que ya esté listo. Este producto tiene sus características, tiene sus requerimientos, aunque el software no tenga ninguna documentación. Y la tercera parte define el requerimiento como la representación documentada de una condición o capacidad como definido en las dos partes anteriores. Es muy común hablarmos para esta tercera parte de definición de requerimiento. En lugar de requerimiento, hablamos de especificación de requerimientos para representar que es la documentación de estas necesidades. ¿Y dónde está el problema? El gran reto es conseguir que la parte 3, o sea, la especificación, represente todas las necesidades del usuario de manera fiel y completa. Y casi siempre no conseguimos hacer esto. Casi siempre algunas necesidades no están especificadas, algunas cosas especificadas no representan necesidades, entonces hay una falta de sintonía entre lo que es documentado, la parte 3, con las necesidades de la parte 1. La parte 2 no es tan relevante porque es ya algo que está listo. Entonces, para proyectos, interesa la parte 1 y la parte 3. ¿Y en qué retos más específicos podemos comentar sobre esta dificultad en representar las necesidades que el usuario solicita? Voy a comentar algunas. La primera cosa es comunicación. Si en general podemos resumir casi todos los retos con requerimientos a comunicación. Es la cosa más frecuente y más difícil de manejar en proyectos de software. Voy a presentar un orden que no significa nada, no significa un orden de importancia, es solo un orden de presentación. No estoy indicando que las primeras cosas son más frecuentes o más importantes. ¿Okay? Entonces, para comunicación, hay varios aspectos que significan retos en el trabajo de requerimientos. Esta historieta que está presentada en la diapositiva, creo que sea muy conocida por varios de ustedes. ¿Verdad? ¿O alguien no conocía esta historieta antes? Yo me acuerdo de esto desde la universidad. Y la universidad es una cosa que ya pasó hace mucho tiempo. Esta historieta es un poco exagerada, pero representa de cierta manera la realidad
de muchos proyectos. Y podemos comentar dos casos críticos nesta historieta. Dos problemas críticos. Quem pode comentar que problemas esta historieta representa? Vou enfocar dos casos que eu considero mais críticos. Andrés comenta que nada de documentação. Nada de documentação é um quadro. Ah, sim. Esse é o primeiro quadro da segunda linha. Aldo comenta que o problema é o entendimento das necessidades do cliente. Armando comenta gastos finais do projeto. É verdade. Também é um problema de los costos. Estrella comenta que a comunicação que se replica em todos os quadros. Este ponto que Estrella comentou, um ponto que eu estava para comentar. Há um problema de comunicação entre as pessoas involucradas no projeto. Isto parece um joguete de niños descompuesto o teléfono roto, donde o mensaje passa por várias pessoas e há um ruído que cambia o conteúdo do mensaje. Então, há uma dificuldade de comunicação que é manter o conteúdo original do mensaje entre cada pessoa que recebe o mensaje. Então, há um problema grave, porque os ruídos vão generando entendimentos distintos. Isto, a vezes, irá resultar em requerimentos distintos das necessidades do cliente. Este é um problema. Outro problema também grave nesta historieta. Mirem o primeiro quadro e mirem o último quadro. Entre o último quadro, percebam que há um outro problema presente. Qual é? Veja, o usuário não sabe que necessita. Isso significa que o cliente explicou uma necessidade pero isto não era em verdade sua necessidade. Isto também é um caso muito comum. Tratar com clientes que não sabem dizer o que desejam. É uma coisa que vamos a comentar um pouquinho mais adelante. Então, vamos seguir acá. Então, a comunicação pode enfocar vários retos no trabalho de requerimentos. Talvez mais frequentes, conseguir comunicar-se de maneira mais objetiva ou com um mínimo de ambiguidade. Só que, em geral, utilizamos linguagem natural para comunicar-nos com o cliente, para documentar requerimentos. Algo inerentemente ambíguo. É parte de nossa linguagem. Isto significa que qualquer ambiguidade ou subjetividade irá proporcionar falhas na interpretação da mensagem entre clientes e desenvolvedores, ou também falhas na propagação de los requerimentos entre os
distintos miembros del equipo. Entonces, una comunicación ambigua o subjetiva genera este teléfono descompuesto que miramos en la historieta. ¿Y cómo podemos disminuir o evitar este tipo de dificultad? Muy sencillo, desarrollar nuestras habilidades de comunicación como analista de requerimientos. Habilidades de escrita, habilidades verbales y habilidades interpersonales. Es una solución sencilla, pero casi todos los profesionales que formados por las universidades, la formación hoy enfoca muy aspectos técnicos, o sea, la persona va a aprender a programar, va a aprender arquitectura de computadoras, va a aprender mucha cosa de matemática, mucha cosa de lógica, mucha cosa de la parte técnica del desarrollo. Solo que para el trabajo de requerimientos, las habilidades técnicas son importantes, pero las habilidades de comunicación son tan o más importantes quanto estas habilidades técnicas. Entonces, esto resulta en que, si la persona ingresa en la universidad ya con una buena habilidad de comunicación, irá después conseguir hacer un buen trabajo de requerimientos. Si la persona ingresa en la universidad con deficiencia en este tipo de habilidad, irá salir de la universidad sin esto desarrollado y esto generará dificultades para el trabajo de requerimientos. Outro reto é lidar com clientes ou interessados em projetos que são muito ocupados, muito importantes. A vezes, alguns creem que são mais importantes que o Papa. Então, a vezes é mais fácil falar com o Papa que com determinadas pessoas de nossa empresa. Então, necessitamos dessas pessoas para obter informação de nosso trabalho de requerimientos para especificar una solución y la persona no tiene disponibilidad, no tiene agenda, no tiene una fecha para nos atender. Entonces, este es un caso también muy frecuente y no siempre está bajo nuestra responsabilidad como analistas de requerimientos definir las personas con quien iremos fazer o levantamento de requerimentos. A vezes, outras pessoas asignam os interessados com quem devemos falar. A vezes, asignam um intermediário para desempenhar o rol de um determinado interessado. Isso é comum quando, por exemplo, necessitamos obter informação com pessoas externas à organização, clientes, provedores, aliados. Então, por exemplo, se necessito falar ou obter informação dos clientes de uma empresa, em geral, vou falar com um representante, alguém de uma área de marketing, por exemplo. Se esta pessoa consegue fazer bem esse rol, ok. Se esta pessoa não consegue fazer bem esse rol, vamos a ter problemas em nosso trabalho de requerimentos, porque a informação recolectada a vezes não é completa ou não é correcta. Isso significa riscos para o trabalho de requerimentos. O que podemos fazer? Bueno, se não temos autoridade para selecionar os interessados com quem falar, podemos tentar a ajuda de alguém que tenha esta autoridade ou que tenha mais poder para isto. Então, o diretor de projetos é uma alternativa, solicitar sua ajuda, e o diretor de projetos, se não tem esta autoridade, pode conhecer alguém que tenha essa autoridade para permitir acesso aos interessados. Outra alternativa é identificar pessoas adicionais que também podem ter a informação que necessitamos, e quase sempre encontramos outras pessoas. Então, não sempre o Papa é a única pessoa que tem a informação que necessitamos. Então,
buscamos identificar outras pessoas que tenham mais disponibilidade de tempo ou que tenham mais interesse para participar. Então, identificar os interessados é um trabalho crítico no projeto e também é um trabalho que vai facilitar o próprio desenvolvimento dos requerimentos, porque isso significa que nós estamos, às vezes, limitados à disponibilidade de uma determinada pessoa. Ou, outra alternativa, buscar outras fontes de informação. Por exemplo, às vezes há coisas que estão documentadas e que podemos analisar, analisando a documentação, obter respostas. Às vezes a pessoa não tem disponibilidade para uma entrevista, para levantar requerimentos, mas podemos fazer observação do trabalho de sua área de negócio e esse trabalho de observação generar informação para nossa necessidade de requerimentos. Outra dificuldade, outro reto, é, como comentava há pouco, tratar com clientes que não sabem o que desejam. Então, este meme de la internet também é um pouco exagerado, pero representa a realidade de muitas pessoas em empresas. Então, os clientes desejam alguma coisa urgente para ayer, pero não sabem dizer o que desejam. Isso significa que necessitamos, então, interactuar com essas pessoas. Essas pessoas podem não saber dizer o que querem, ou, pior, podemos tratar com pessoas que dizem a necessidade incorreta, que foi o caso da historieta. Então, o usuário falou uma necessidade, mas desejava outra. Então, qual é a solução? Para muitos analistas, a solução ideal seria cambiar os usuários. Vamos quitar essas pessoas e buscar outras. Vamos substituir essas pessoas. Isso seria a solução ideal para muitos. Pero, como analista de requerimentos, casi sempre não temos poder para isso. Então, isto não é uma solução viável para nosso caso real. A solução, em verdade, significa que o grande valor do trabalho de um analista de requerimentos é compreender corretamente as necessidades dos usuários, aunque o usuário não sepa dizer com claridade o que deseja. Isso significa que o trabalho de requerimentos deve ser proativo, não passivo. Então, nesse caso, muitos analistas tentam fazer um trabalho de requerimentos de maneira passiva. Significa perguntar ao cliente alguma coisa, o cliente contesta, vamos a escrever o que o cliente falou e vamos desenvolver isto. É solamente tomar notas. Isto não é agregar valor com o trabalho de requerimentos. Agregar valor significa questionar, significa validar a informação apresentada, porque não sempre o cliente vai apresentar a informação correta. Então, há que ser curioso, há que ser questionador, há que ser muito crítico com a informação, hasta ter segurança para utilizar a informação. E também devemos evaluar que métodos vamos aplicar para levantar requerimentos. Entrevistas, por exemplo, é a ferramenta mais comum para fazer levantamento de requerimentos. Pero não funciona para algumas pessoas. Então, a primeira coisa é identificar o perfil dessas pessoas para evaluar que ferramentas conseguimos utilizar de maneira eficaz.
Entonces, si la persona no sabe expresarse, entrevista no va a resultar en mucha cosa útil. Entonces, la idea es intentar por otros caminos. Por ejemplo, observación. Entonces, si la persona no sabe explicar su proceso de negocio o explica eso de manera muy complicada, muy inconsistente, ¿qué podemos hacer? Vamos observar el trabajo. Es la mejor manera de comprender cuál es el trabajo. No siempre las personas consiguen explicar eso de manera clara. Otra idea y muy eficaz también son los prototipos. Entonces, a veces el cliente no sabe decir de manera clara y completa lo que desea, pero cuando presentamos un prototipo, algo concreto, es muy fácil para el cliente decir, falta una cosa, esta otra cosa no es así, esto está incorrecto. Entonces, después de presentarnos alguna cosa más concreta, la necesidad para el cliente queda más clara. Entonces, él empieza a suministrar una retroalimentación muy rica que tal vez no conseguiría hacerlo de manera voluntaria en una entrevista, por ejemplo. Entonces, son alternativas. Otro reto son los requerimientos implícitos. Son las cosas obvias. Y estas cosas obvias casi siempre generan mucho riesgo para el proyecto. Intentamos hacer el trabajo de requerimientos de la mejor manera. Escuchamos a todos los interesados, cuestionamos, validamos la idea, la información presentada, documentamos isso, diseñamos una solución, validamos essa solución con los interesados, ellos aprueban y vamos a desarrollar el producto. En principio parece que estamos tranquilos, pero cuando entregamos el producto, el usuario empieza a comentar sobre várias necessidades que não são cumpridas. E, nesse caso, contestamos. Onde estava escrito que o produto iria ser isto? Não está especificado, você não comentou em nenhuma reunião, então o produto não tem isto. Só que o cliente contesta da seguinte maneira: é óbvio que não comentei, porque isso é algo muito sencillo, é parte de qualquer processo de negócio que hacemos acá. Não pensar. Então, há problema e agora não importa decidir quem falhou, se foi o cliente ou se foi o analista. Importa é que agora há retrabalho no projeto, trabalho adicional significativo para corrigir o produto e satisfazer ao cliente. E que podemos fazer para evitar esse tipo de surpresa? Descobrir ao final de desarrollo que essas implícitas não foram cumpridas. Então, de novo, o trabalho de requerimentos não está restrito ao que é explicitado. Por isso, necessita de uma posição proativa. E não há nenhum método, ferramenta que garantice que a especificação esté completa. Não há. Todavia, conseguimos minimizar isto de algumas maneiras. E a mais importante é profundizar nosso conhecimento no negócio do cliente. Porque se tenho conhecimento do negócio, a vezes tão bueno quanto o conhecimento do cliente, o óbvio para o cliente também é óbvio para mim. Então, nada queda implícito. Então, estudar o negócio é a maneira mais eficaz de diminuir este tipo de dificuldade. Outras maneiras também são
observación, porque si observamos el trabajo siendo ejecutado, las cosas que quedaron implícitas en una reunión estarán explícitas como tareas del trabajo y conseguimos identificar. Y también los prototipos son una manera de descubrir este tipo de requerimiento implícito. Presentamos un prototipo y si el obvio no está presente, el cliente irá comentar esto y descubrimos entonces un problema de manera temprana. O sea, el riesgo para el proyecto es más pequeño, porque estamos identificando esto antes de la entrega final. Outro tipo de dificuldade com requerimentos são os cambios. Então, cambios em requerimentos é a realidade. Casi todos os clientes, todos os projetos têm cambios em requerimentos. E esses cambios surgem em quase todas as fases de um projeto. Hasta a transição final do projeto, cambios podem surgir. Este autor, Capers Jones, acá, apresenta que, em promédio, requerimentos em projetos de software cambiam a um ritmo de 2% ao mês. Isso significa que projetos de plazos mais largos, isto tem um impacto muito significativo, e isto é um reto para administrar e fazer com que o projeto logre êxito. E a solução para isto está, bueno, para alguns analistas, a solução para tratar cambios seria como em esta figura. Vamos prender os usuários para que consigamos desarrollar o projeto sem surpresas de cambios a lo largo do trabalho. Esta seria a solução ideal para alguns analistas. Todavia, de novo, não funciona. Não temos poder para isso. Então, o que podemos fazer? O que podemos fazer é ter em conta que cambios fazem parte do trabalho de requerimentos. Ou seja, devo estar preparado para isso. É claro que cambios generam trabalho adicional. Só que isso não significa necessariamente um problema. Há cambios que aumentam o valor do projeto. Há cambios que não estão bajo controle do cliente evitar. Há cambios que surgem de coisas externas à empresa. Na regulamentação, por exemplo, do governo. Então, evitar cambios quase sempre não é possível. Agora, há um tipo de câmbio que são possíveis ou são câmbios innecessários. O que é isto? São os câmbios para corrigir o alcance a lo largo do projeto, porque o trabalho de requerimentos inicial foi feito de maneira deficiente. Ou seja, o analista não teve uma ação proativa e depois, a lo largo do trabalho, descobre coisas que estão incorretas, coisas que estão faltando, coisas que não estão consistentes e isto genera cambios. Este tipo de requerimento não agrega, este tipo de câmbio, perdão, não agrega valor e pode ser evitado se enfocamos um trabalho de requerimentos de qualidade ao início. E para os câmbios que não conseguimos e não são possíveis de evitar, devemos fazer uma especificação de requerimentos que seja facilmente modificável.
que seja tranquilo hacer um mantenimento e isto não genere inconsistência, não genere errores na especificação. Uma especificação de requerimentos modificável é uma de umas características de qualidade para uma boa especificação de requerimentos. Então, devo estar preparado para tratar os campos de maneira mais tranquila. Outra dificuldade são os conflitos. Então, em nosso projeto de software, se há vários interessados, e quase sempre há mais de um, os conflitos aumentam na proporção da quantidade de interessados. Quanto mais interessados, mais possibilidades de conflitos, de várias naturezas. Por exemplo, solicitudes de distintos interessados que não se pode cumprir. O interessado A tem uma necessidade, um requerimento negro, e o interessado B necessita que este requerimento seja branco. Que fazer? Há um conflito. Também vamos encontrar dados que não estão consistentes sobre o processo de negócio. Então, uma pessoa explica um processo de negócio de uma maneira e quando falamos com outra pessoa, o mesmo processo é explicado de uma maneira distinta. Há também, é muito comum, interessados em fazer solicitudes de requerimentos que estão fora do alcance do projeto. E muitas vezes insistem e como pode dizer, exigem que as coisas sejam cumpridas por el projeto, mas são requerimentos fora do alcance. Há também interessados que são inimigos, então, pessoas de distintas áreas de negócio ou de uma mesma área de negócio, às vezes há alguma coisa do passado que as pessoas não conseguem trabalhar em conjunto. Então, estamos em um projeto, estamos todos presentes, necessitamos de colaboração, de sintonia, e há inimigos entre esse conjunto de pessoas. Há também áreas de negócio que não estão em sintonia. Então, desenvolvemos um projeto que impacta várias áreas de negócio e cada área de negócio está interessada solamente em seu entorno, em seu problema. E o projeto maneja algo mais amplo. Então, a vezes isso genera conflitos, cada área de negócio solicitando coisas que generam facilidades para a sua área, mas a vezes generam problemas para outras áreas. E este trabalho de conflitos é uma responsabilidade mais direta do diretor de projetos que do analista de requerimentos. Agora, se esta é uma realidade muito frequente, tendremos que desarrollar alguma habilidade para disminuir, evitar ou solucionar conflitos. A primeira coisa é que nós não seamos uma motivação para generar conflitos. E, às vezes, muitos analistas criam conflitos de maneira innecessária. E, então, como podemos fazer isso? É desenvolvendo nossa habilidade de relacionamento interpersonal. O analista de requerimentos, a maior parte de seu tempo, está interactuando com pessoas. É um enfoque distinto de um programador. Um programador está interactuando a maior parte do tempo com a computadora. Então, ok, se sou um programador, não necessito preocupar-me tanto com esse tipo de habilidade. Agora, se sou analista de requerimento, devo ser uma pessoa de muito fácil de estabelecer uma sintonia, de
muy fácil comunicación. Entonces, a veces hay que ser un poco psicólogo, porque las personas deberían ser racionales, pero muchas veces no son. Hay que ser político, porque hay varias cuestiones políticas en proyectos y debemos manejar esto, saber cómo manejar diplomático. Entonces, un poco de estas tres cosas ayuda a mejorar cómo tratar conflictos, cómo manejar conflictos, cómo solucionar o superar algunos conflictos. Otro reto para el trabajo de requerimientos es involucrar al interesado, hacer con que el interesado participe de manera activa e intensa en el proyecto. Esto es un reto porque para muchas personas, para muchos proyectos, necesitamos del interesado y él no tiene tiempo. Ahora no tengo tiempo, pueden desarrollar el proyecto y cuando todo esté listo, llámenme que miro el producto. Es como algunos hacen. Y para tratar esse tipo de coisa, a primeira coisa é compreender qual é o rol do interessado. Se este interessado é um cliente direto, ou seja, é quem paga por el projeto. Se é um cliente indireto, ou seja, a vezes é uma área de negócio da empresa que não é responsável por el projeto, mas necessita definir e participar de alguma maneira no projeto. E aí também aqueles que estão externos à nossa empresa. Isso já é um pouco mais complicado, porque para um interessado que é interno à nossa empresa, às vezes podemos utilizar uma autoridade, uma hierarquia para garantizar a participação. Para um interessado externo já é mais complicado. Isso está diretamente relacionado ao quarto princípio do Manifesto Ágil, que diz que responsáveis de negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntos de maneira cotidiana durante todo o projeto. E se a ideia hoje para muitas empresas é desenvolver projetos ágiles, isso significa, antes de tudo, promover a cultura de participação em projetos por toda a empresa. Ou seja, os clientes, as pessoas devem estar disponíveis, devem estar interessadas em participar. Não há como ser ágil com um cliente que não tem tempo para participar do projeto. E se não conseguimos superar esse tipo de dificuldade com determinado interessado, a ideia é buscar a ajuda de alguém com autoridade para, às vezes, obrigar essa pessoa a ter uma dedicação de tempo para o projeto. Outra alternativa é buscar métodos que necessitem de menos tempo do interessado para que não tenha uma desculpa que não tenho tempo para uma reunião, pero entonces não vou fazer uma entrevista. Intento outros métodos de levantamento de requerimentos, questionários, observação, análise de documentação, ou, a vezes, buscar outra pessoa que também pueda ajudar com informação e tenha interesse e disponibilidade para isso. Outra dificuldade também é a resistência ao cambio. Então, estamos desenvolvendo um projeto que irá resultar em algum cambio para o trabalho das pessoas. E toda novidade quase sempre genera medo nas pessoas. A maioria das pessoas deseja manter sua zona de conforto. E isto
que genera la resistencia. Entonces, en la figura están dos adultos con sus biberones, porque no les gusta cambio, no les gusta novedad. Entonces, para manejar este tipo de dificultad, ¿qué podemos hacer? Primero es comprender la motivación para la resistencia. A veces nuestro proyecto irá perjudicar intereses de alguna persona. En general, esto no es frecuente. En general, nuestro proyecto genera beneficios para todos, o casi todos. Pero a veces hay uno u otro interesado que puede tener la idea que el proyecto perjudica sus intereses. Entonces, por ejemplo, se tengo un proyecto que irá automatizar un proceso de negocio y esto irá eliminar algunos empleos, es comprensible que las personas que perderán su empleo tendrán sus intereses perjudicados. Y si necesito de esas personas para el trabajo de requerimientos, significa que no voy a encontrar cooperación, en verdad voy a encontrar resistencia al interactuar con esas personas. Entonces, la idea es buscar métodos alternativos para recolectar información, sean otras personas o otras fuentes de información. Ahora, más común es que nuestro proyecto genere beneficios para los otros. Entonces es más sencillo, a veces es simplemente aclarar esto, comunicar de manera adecuada los beneficios que el proyecto irá proporcionar, los problemas que irá solucionar, y esto a veces es suficiente, casi siempre es suficiente para disminuir la resistencia y garantizar la cooperación, la ayuda de las personas. Hay también casos de usuarios, estamos interactuando con usuarios que no dominam su negocio, desarrollando un proyecto para un usuario que no conoce su negocio. Isso é um pouco estranho, porque em teoria deveria ser obrigatório. Só que há casos que, por exemplo, a vezes o cliente é um novo diretor que assume um cargo em uma nova área de negócio, então aún não está tão sintonizado sobre o processo de negócio, as regras. Então, isso é uma dificuldade, mas é transitória. Depois de algum tempo, isso já não é mais um problema. Mas há casos em empresas onde isso é uma rotina. Há pessoas que estão em cargos, não por sua competência, mas por uma questão política. Há empresas onde há cambios frequentes de diretores, gerentes, ou seja, por exemplo, na organização pública, depois de uma eleição, cambiou o governo, é muito seguro que uma boa parte dos diretores também serão cambiados. Isso significa novas pessoas que às vezes não dominam o negócio. E, quase sempre também, as pessoas nos cargos estão por uma motivação política e não por mérito, por competência. E aí também empresas onde algumas áreas de negócio delegam para a área de tecnologia decisões que são de sua própria responsabilidade. Definir processos de negócio, regras. Isso significa que, às vezes, a área de tecnologia conhece melhor determinada área de negócio que a própria área. Então, para interactuar com esse tipo de usuário, a ideia é também profundizar conhecimento do negócio, é a solução mais eficaz. Tenho colegas da universidade que começaram a trabalhar em projetos de software em uma determinada área de negócio e depois de alguns anos, estas pessoas conheciam melhor o negócio que qualquer outra pessoa da empresa. O que ocorreu? Cambiaram essas pessoas de área.
salieron del área de tecnología y ahora son gerentes en áreas de negocio, logística, puerto, cosas así. Obtener otras fuentes de información también es una alternativa. Entonces, el director no conoce muy bien, el gerente no conoce muy bien, pero siempre hay alguien. A veces no es un jefe, no es una persona que tiene un cargo alto, pero es una persona que conoce muy bien el negocio, casi siempre. Entonces, es importante identificar. Y para el caso que las áreas de negocio delegam responsabilidades para el área de tecnología que no son su responsabilidad, eso no es cambiar esto, no es un rol del analista de requerimiento, es algo que de los directores de la empresa que deben alinear los roles entre los distintos áreas de negocio. E aí também clientes que não leem a especificação de requerimentos, ou seja, dedicamos um esforço significativo para produzir uma especificação de requerimentos com a ideia que a especificação presente tudo o que será entregado ao cliente, cumpra com todas suas necessidades, e o objetivo é conseguir que o cliente compreenda essa especificação e aprove essa especificação. Porque a especificação de requerimentos é um contrato entre as duas partes, clientes e desenvolvedores. Se as duas partes não estão conscientes deste contrato, não firmam este contrato não é válido. Então, seguir com o trabalho com um contrato que não é válido significa risco demasiado para o projeto. E é muito frequente o relato de clientes que não estão interessados na especificação de requerimentos. Importante é compreender a razão para isso. Há pessoas que não estão interessadas em ler a especificação porque não compreendem sua importância e não compreendem seu próprio rol no processo de desenvolvimento de software. E nesse caso é importante que a área de tecnologia comunique para as outras áreas como é o processo de desenvolvimento de software, qual é o papel de todos para que o projeto logre êxito. Isto ajuda que os interessados compreendam melhor e dê mais importância a isso. Aí também, as pessoas que creem que isso é burocracia, e a vezes têm razão. Há processos de desenvolvimento muito complicados, muito pesados, e generam muita documentação que agrega pouco valor. Então, a vezes é o caso de simplificar o processo de desenvolvimento. A vezes também o cliente não está interessado em ler a especificação porque estou apresentando de maneira equivocada isto para o cliente. Por exemplo, pode ter uma especificação de requerimento de 300 páginas. Não é razonável esperar que um cliente vá ler todas essas páginas de maneira minuciosa e esperar obter uma retroalimentação detalhada disso. Então, tenho que definir que tipo de retroalimentação desejo, selecionar que conjunto ou subconjunto dos requerimentos vou apresentar para que seja algo mais sencillo, prático e que resulte em uma retroalimentação, que significa corrigir coisas ou obter a aprovação. E há casos que o cliente não deseja ler porque crê que já sabe tudo. Se estou involucrando de maneira muito intensa o cliente no projeto, isso pode ser verdade, que é ótimo. Agora, às vezes não é, então é importante identificar que partes o cliente está consciente dos requerimentos e que parte não está e apresentar isso de maneira
rápida y ágil para ello. Entonces, la idea de esta presentación fue abarcar una parte de las dificultades más comunes que enfrentamos al trabajar con requerimientos. La idea no es que no terminamos la discusión, presenté un conjunto de casos que son, por mi percepción, muy comunes y frecuentes, y es posible que ustedes tengan una experiencia distinta, otros retos, otras soluciones. Entonces, ahora podemos también interactuar y mejorar este conocimiento para todos nosotros, el grupo y yo. Y es esto. Ahora estoy disponible también para cualquier duda, inquietud y interactuar sobre ese tema. Hay una pregunta de Estrella. Si se hace la recopilación de los requerimientos con otras personas o fuentes de información, ¿cómo me aseguro de que sea lo deseado por el usuario? En el supuesto de que el usuario nunca tiene tiempo para validar. Esto significa un riesgo, Estrella, pero si vamos a obtener otras fuentes de información, debemos verificar que esto no genera una información o una información que es distinta de la necesidad del cliente. La mejor idea es conseguir cambiar la cultura para que el usuario esté participando de maneira intensa no projeto. Essa é a solução ideal. Intentar desarrollar um projeto sem a participação do usuário sempre irá significar riscos. Então, a ideia de obter uma fonte de informação adicional, ou fontes de informação adicional, é válida, a vezes é a única alternativa, pero não é a melhor alternativa, porque aún significa que riscos podem estar presentes. Então, a melhor ideia é conseguir cambiar essa cultura, porque sempre que o usuário deja para participar solamente depois de que o software esté listo, há muita coisa que irá ser cambiada, muita coisa que está incorreta, e este trabalho é um trabalho que poderia ser evitado. Luiz comenta também que sempre deve haver alguém que valide por parte do cliente. Ou seja, vamos a produzir uma especificação de requerimentos que necessita ser firmada, aprovada. Então, não posso seguir um projeto sem que a cliente aprove a especificação. Maria da Ruby pergunta: que fazer quando há algum problema com o desenvolvedor dentro de um grupo de trabalho, el qual não quer trabalhar ao mesmo ritmo que os demais? Ok. Bueno, isso não é em específico algo relacionado. Em princípio, não sei se o desenvolvedor se considera programador ou alguém que faz tudo. Ok, há um diretor de projetos. Então, a missão do diretor de projetos é conseguir formar um equipo que trabalhe em sintonia, trabalhe de maneira cooperativa, todos estén alineados. Então, se sou um analista de requerimentos, isso não está bajo mi controle solucionar, e não tenho poder para isso. A responsabilidade é do diretor de projetos. O diretor de projetos pode ter várias alternativas. Isso significa solucionar um conflito. Então, as pessoas não querem trabalhar
em mesmo ritmo, a vezes por algum conflito. Há que identificar isto e tentar solucionar. A veces outra opção é cambiar pessoas do equipo. A veces se isto é um problema já conhecido, pode ser que o diretor de projetos já planifique o projeto tendo em conta que o ritmo de cada pessoa é distinto e é algo natural, não pode esperar que uma pessoa muito experimentada tenha o mesmo ritmo de uma pessoa nova, uma pessoa que está saindo da universidade agora. Outra pergunta de Jacqueline é como poder completar o levantamento de requerimentos em metodologias ágeis. Em las metodologias ágeis, Jacqueline, a ideia quase sempre não é produzir uma especificação de requerimentos completa. Então, em geral, os artefactos de requerimentos e metodologias ágeis, por exemplo, são histórias de usuário, são especificações de requerimentos sensíveis e pouco detalhadas. A ideia é que o trabalho de desenvolvimento genere entregas em ciclos curtos e que o próprio produto entregue é a validação da compreensão das necessidades. Então, são ciclos iterativos curtos, onde o trabalho de requerimentos casi sempre não genera muita documentação. O próprio produto é a representação dos requerimentos. Essa seria a ideia. Bueno, também comento que não funciona para todas as empresas. Há empresas que são muito burocráticas e formais, então há necessidade de ter uma especificação detalhada de requerimentos. Então, há que fazer alguns arreglos nessas metodologias ágeis para esse tipo de empresa. José Luiz pergunta de que tanto recomenda Microsoft para iniciar com documentação de requerimentos. José Luiz, lo sinto porque, desculpe, não conosco Microsoft também. Eu sou de Brasil, então não tenho conhecimento em Microsoft tão detalhado para conseguir contestar. Desculpe. Se você me enviar depois alguma documentação, eu posso ler e contestar sua pergunta. Maurício pergunta qual seria sua recomendação quando o cliente se nega a aceitar os tempos e custos do projeto, pois pensa que o desenvolvimento de software consiste em uma computadora que cria programa já, e ao instante está a solução como ele la quer. Bueno, isso significa um cliente que não tem muita madurez para desenvolvimento de software. Isso já é um reto, porque o trabalho de desenvolvimento não é simplesmente uma computadora que cria o programa. Então, a primeira coisa é aclarar como é o processo de desenvolvimento com esse tipo de cliente, para que consiga compreender as etapas, as tarefas, os roles, e não tenha a ideia que seja algo muito sencillo e rápido. Essa é uma coisa. Outra coisa é aceitar a estimação de prazo e custo. Isso já é outro problema. Pode ter um cliente muito maduro que não crê que desenvolver software é uma computadora e nada mais. E esse cliente também não aceita tempos e custos de projetos. Então,
necesito tener una manera de comunicar las estimaciones de costo y plazo que consiga presentar para el cliente cuál es el razonamiento para obtener esos números. Quando hago uma estimação por juízo de expertos, por exemplo, não consigo explicar a resposta de uma estimação. Agora, quando utilizo um modelo de estimação paramétrico, é mais fácil de explicar por que é tanto de tempo ou custo. Pero, se empiezo a explorar essa resposta, é um tema que esse tema de estimação é um tema que merece muita merece um outro webinar, em verdade. José de Jesús, não sei se é uma pergunta, déjame mirar. Entonces, José de Jesús y José Luis es solo un comentario, no es una pregunta. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Si ustedes desean después cambiar alguna idea más sobre este tema, puede contactarme por Skype o por e-mail. Los contactos están en la diapositiva. Eu conozco que Microsoft é um processo para evaluar a madurez de desenvolvimento. Só não conozco o processo em detalhes. Então, eu sei que para CMMI e NPS-BR, que é o modelo de madurez do Brasil, há duas áreas de conhecimento que tratam especificamente sobre requerimentos. Agora, não sei se Microsoft se isso é tratado de maneira distinta. Bueno, não há nenhuma pergunta mais? Então, agradeço a todos por la oportunidade desta apresentação. Espero que tenha sido uma oportunidade de cambiar experiências e ideias para todos e sigo disponível depois para evolucionar esse tema, ok? Os contatos estão na diapositiva. Jorge, ¿usted tiene algo para comentar? Guilherme, pues muchas gracias por la sesión, muchas gracias a todos por haber participado. Les recordamos que, pues bueno, el webinar se va a publicar en nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, tenemos avisos como en cada webinar. Bueno, para su fortuna tendremos un taller presencial de cientos de software aquí en la Ciudad de México. Está abierto para todos pueden asistir. La capacidad máxima de participantes es de 30 personas, así que pues bueno, váyanse anotando. Ahí nos pueden contactar a eventos@sg.com.mx. Va a ser de una duración de 8 horas. El día va a ser el 4 de julio, sábado 4 de julio, de 9 a 6 de la tarde, impartido pues bueno por nuestro instructor Guilherme. Y pues bueno, el taller va a estar acreditando 8 PDUs. Les voy a dejar los links que voy a estar publicando en el chat para que, bueno, si necesitan información, ahí la puedan consultar. Ahí viene toda la información respecto al taller. Pues bueno, otro taller que vamos a tener ahí disponible es el taller de Scrum. Este va a ser de máximo 20 personas con una duración de 8 horas también. Va a ser el 4 de julio, el mismo día, sábado 4 de julio, de 9 a 6 de la tarde. Es impartido por Leonardo Gimark y bueno, va a estar dando 6 PDUs. Ahí también les dejé el link en el chat para que pues bueno, ahí puedan consultar toda la información que necesiten. Pues bueno,
sigue la difusión de Conferencia y Expo. Les decimos que habrá sesiones de Big Data, testing, conferencias de DevOps, habrá talleres y sesiones prácticas. Se acabó la tarifa temprana, pero pues bueno, tenemos descuentos, 20 descuentos para grupos de 5 a 9 personas. Bueno, si pueden tener un grupo pues mayor de 9 personas, contáctenos, eventos@sg.com.mx, 20% de descuento para personas que cubren el mismo costo a su pase, podemos facturar, y pues bueno, hay también 25% de descuento para estudiantes, así que pues bueno, no desaprovechen los descuentos que tenemos. Y en campus pues no tenemos cursos, estamos ahí ofreciendo el de liderazgo efectivo, tiene una tarifa temprana del 10% de descuento. Las sesiones en vivo de este curso va a ser el 13, 15, 20 y 22 de julio. Este curso también va a estar otorgando PDUs, 8 PDUs precisamente. Otro curso que también estamos ofreciendo es gestión de servicios de TI, con un valor, bueno, y el mismo valor, tiene un 10% de descuento. Este curso se va a dar a finales de julio, 27, 30 de julio, 3 y 6 de agosto. Otro curso que también, bueno, va a empezar la próxima semana es el de gestión práctica de proyectos. El 16, 18, 23 y 25 de junio son las sesiones en vivo. Y este curso también va a estar dando 8 PDUs. Otro curso que tenemos disponible es desarrollo de aplicaciones para Android, que es para el desarrollador móvil. Les dejé el link en el chat para que, pues bueno, si se quieren inscribir al curso, ahí está el link. Bueno, también salió la nueva revista de Software Guru, número 47. Ahí les dejé el link para que la puedan visualizar, todo el contenido de la revista. Si notan algunos cambios, pues bueno, se hizo una reingeniería en la revista de artículos y de secciones. En SG Talento todavía tenemos vacantes disponibles y pues bueno, también en el marco de conferencia y expo de SG, en el Congreso, específicamente el día 2 de julio va a haber una feria de reclutamiento. Pues bueno, por si les interesa, ese día va a estar la feria y pues bueno, ahí va a ser en el marco de conferencia y expo. También los invitamos al Dev Day for Women, que es una conferencia, bueno, son conferencias dedicadas para mujeres y por mujeres. Se va a realizar el 26 de junio de 9 a 7 de la tarde en Guadalajara, en el Centro de Diseño de Intel, en Zapopan. Y pues bueno, los invitamos al próximo webinar, que es Hackeando tu Mente. Ahí les dejé el link en el chat para que se puedan registrar. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Guillermo, muchas gracias. Y pues nos vemos en el próximo webinar. Hasta entonces.